A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de regresso para a Semana Política, após um período de férias. Cá estamos para a primeira edição, comigo, Francisco Alves Rito, e com Paula Santos, do PCP, João Paulo Rebelo, do PS, e Paulo Edson Cunha, do PSD. A Paula e o João Paulo já estão connosco, o Paulo Edson Cunha vai juntar-se mais daqui a pouco, e os temas hoje são o acidente com o elevador da Glória, a polémica sobre as colocações na Faculdade de Medicina do Porto e também, se ainda houver tempo, a preparação do Orçamento de Estado para 2026. Relativamente ao primeiro assunto, o acidente com o elevador da Glória, que fez 16 mortos, 2 dezenas de feridos, e suscitou uma enorme polémica política com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, no epicentro, e a dizer que não se demite. Esta segunda-feira houve uma primeira reunião após este acidente e o PS já veio dizer que é quase uma centena de horas de inação, são 96 horas de inação. Eu começo por João Paulo Rebelo, a quem cumprimento novamente. Boa tarde, João Paulo. Espero que as férias tenham servido para recuperar as baterias. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem alguma responsabilidade neste acidente? Pode-se concluir isso, mesmo depois do relatório preliminar que aponta para uma falha técnica para o desprendimento do cabo que liga os dois elevadores? Bom, muito boa tarde, Francisco, se cumprimento, bem como a Paula Santos, o Paulo Edson Cunha, que se juntará em breve a nós, e também a todos quantos nos ouvem, nos seguem. A primeira palavra que quero dar relativamente a esta tragédia é evidente uma palavra de solidariedade, de lamento, não só pelas vidas perdidas, mas a todos quantos são ou eram familiares, amigos, colegas de trabalho, foram cidadãos nacionais, como nós sabemos, que perderam ali a vida, muitos cidadãos estrangeiros também, até porque, como sabemos, o elevador da Glória, de resto, como outros, digamos, funiculares que existem na cidade de Lisboa, são hoje muito frequentados, enfim, uma grande atração também da pressão turística que a própria cidade de Lisboa conhece já há alguns anos, mas, portanto, esta palavra digamos, de lamento, evidentemente, por uma tragédia como esta, que acabou por pôr, inclusivamente, Portugal a ser falado um pouco por todo o mundo, porque, felizmente, estes acidentes não acontecem com muita regularidade e, infelizmente, aconteceu de facto no nosso país, aconteceu em Lisboa. Relativamente ao que me coloca, Francisco, eu sou sempre um bocadinho, enfim, cauteloso a analisar este tipo de circunstâncias, porque, a ver, há que primeiro distinguir, evidentemente que haver responsabilidades do Sr. Presidente da Câmara são sempre responsabilidades políticas, como é evidente, não é? O Sr. Presidente da Câmara não é o responsável direto, o técnico que avalia e que inspeciona este tipo de equipamentos, não é sequer, digamos, diretamente a Câmara Municipal que o faz, como hoje já sabemos, através de uma empresa municipal, a Carris, e depois subcontratações que há de outras empresas também, privadas inclusivamente. O que é que eu acho que é, nesta altura, enfim, relevante dizer? Eu acho que nós também temos que nos habituar um bocadinho a ter alguma paciência para aguardar resultados das perícias, não é? E, portanto, há uma pressão mediática muito grande, estão sempre os jornalistas também
a colocarem os seus microfones em frente de alguns dos protagonistas. Há outros, ou melhor, há protagonistas que eles próprios também procuram os microfones, e muito honestamente o que eu acho que há que garantir, e os responsáveis políticos têm que garantir nesta altura, é que no menor prazo possível sejam de facto conhecidas as razões. O Francisco aludiu a um relatório, mas é um relatório, como nós sabemos, absolutamente preliminar e de uma entidade que se limitou a fazer, no fundo, uma primeira avaliação do que pode ter estado em causa, mas o estudo mais, digamos, mais profundo sobre as causas deste acidente será feito e estará já a ser feito e demorará mais algumas semanas. Até lá, há aqui uma questão política, como é evidente, e a questão política é se deve ou não o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa assumir a dita responsabilidade política, porque para todos os efeitos este acidente não foi, digamos, não foi uma catástrofe natural, não foi um acidente, digamos, de causas naturais, portanto, da natureza. Aconteceu num equipamento que serve as populações e que tem, evidentemente, gente que é responsável pelo bom funcionamento desse equipamento. E, no limite, evidentemente, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa é esse responsável. Eu diria que nesta fase talvez seja um pouco prematuro estarmos já, sem conhecermos conclusões, lá está, do dito relatório, estar a apontar já responsáveis. Agora, também há que dizer que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas, não tem sido propriamente feliz nas declarações que tem feito. Quer dizer, desde logo, porque são hoje conhecidas declarações, aliás, já eram conhecidas, mas têm sido novamente dadas vem novamente a conhecimento público as declarações que fez, por exemplo, exigindo a demissão do anterior Presidente da Câmara Municipal num caso que, enfim, não tem minimamente as consequências, infelizmente, fatais para as pessoas que perderam aqui a vida e não esquecemos... Mas, João Paulo Rebelo, essas declarações vêm novamente à agenda, a público, também muito por ação do PS, que fez questão de apontar essa diferença entre essas declarações e a conduta agora de Carlos Moedas. O Francisco está a dizer pelo PS, eventualmente alguns responsáveis políticos do Partido Socialista têm referido a isso, mas eu, se quer que lhe diga, a primeira vez que vi essas declarações novamente trazidas a lume, vamos dizer assim, até foi por internautas, vamos dizer assim, por gente dos documentário político e não necessariamente por responsáveis políticos. Mas também é natural que os responsáveis políticos também o façam, uma vez que é um facto que isso aconteceu, não é? É um facto que o engenheiro Carlos Moedas pediu a demissão do anterior Presidente da Câmara, o Dr. Fernando Medina, porque entendia que ele era o responsável por uma questão, enfim, que estava diretamente também na sua tutela e que, do ponto de vista do engenheiro Carlos Moedas, na altura, era suficientemente grave para exigir a demissão do então Presidente da Câmara. E isto, como se costuma dizer, normalmente o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Portanto, eu não estou sequer a dizer que defende a demissão do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que ele se devia demitir. Eu estou também a realçar, digamos, e a fazer notar o facto da atitude que ele teve no passado não ser propriamente muito coerente com a que está a ter hoje. Mas, em suma, Francisco, se quiser, há um equipamento que é da responsabilidade municipal, que evidentemente que hoje tem um uso incomparavelmente superior ao uso que tinha há uns anos atrás, já fiz referência porquê, porque é hoje utilizado por centenas ou mesmo milhares de turistas todos os dias. Creio que o Elevador da Glória, enfim, fazia um percurso a cada 10 minutos, portanto isto significa centenas ou mesmo milhares de pessoas diárias, coisa que não acontecia também no passado e que muito provavelmente há que apurar se um equipamento está sujeito a um esforço muito maior,
se, digamos, as inspeções, se as manutenções, se as fiscalizações, no fundo, às boas condições de funcionamento desse mesmo equipamento, também não devem ser outras que no passado não eram. O que é, do meu ponto de vista, essencial, porque infelizmente as vidas que se perderam já não as recuperamos, porque é que importa tanto, e por isso também não concordo com alguns comentários que já ouvi sobre este infeliz acidente, que é, bom, enfim, há horas do diabo, são acidentes que acontecem, enfim, não, quer dizer, são acidentes que acontecem, volto a dizer, mas não são acidentes, que sejam causas naturais, não é? Coisas que de facto nós não tínhamos qualquer possibilidade de fazer evitar, quer dizer, se há um tremor de terra, pois isso sabemos que, enfim, não há capacidade humana para travar isso, se há um relâmpago que cai sobre um qualquer edifício, um incêndio causado por causas naturais, pois isso sabemos que não estão digamos, na alçada do controle humano. Aqui não se trata disso. E, portanto, porquê é tão importante apurar as responsabilidades? Para garantir que não volta a acontecer, não é? Que é o mínimo que nós podemos fazer nesta altura, até, digamos, para de alguma forma reparar o irreparável, não é? Porque as vidas perdidas não são recuperáveis, mas pelo menos fazermos esta investigação e apurarmos estas responsabilidades para que no futuro não volte uma tragédia desta natureza a acontecer. Também é evidente que o facto de estarmos a poucas semanas de eleições autárquicas, digamos, agita um pouco mais todo este incidente, mas o que é fundamental é que as autoridades competentes façam o seu trabalho e, naturalmente, que depois é fundamental que todos, não são só os lisboetas, toda a população portuguesa, porque no fundo a imagem do país também é afetada, justamente porque ele dizia, isto foi notícia em todo o mundo, portanto, para que todos os portugueses tenham conhecimento e possam avaliar de facto e apurar e sobretudo perceber quais as consequências desse apuramento, digamos, dos factos e consequentemente, naturalmente, das responsabilidades. Paula Santos, qual é a sua apreciação sobre este caso? É a conduta do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa que está em causa ou há aqui aproveitamento político? Muito boa tarde, Francisco. Cumprimento também João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha, quanto se juntar a nós. Eu queria também começar neste ponto por expressar a solidariedade, o pesar pelos falecidos, expressar a solidariedade com as vítimas, as suas famílias, uma palavra também para todos os trabalhadores que estiveram envolvidos nas operações de socorro naquele dia. Eu acho que há aqui várias questões que exigem de facto discussão. Obviamente tem que haver o apuramento de facto daquilo que aconteceu, mas há aqui aspectos que não podemos ignorar, e eu vou-me referir a factos. Atualmente, a Carris é uma empresa municipal que está sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, a sua tutela é da Câmara Municipal de Lisboa. Sabemos também que houve uma reestruturação já há alguns anos da Carris, ainda antes de ser da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, e que se colocava, ou seja, o objetivo era reduzir custos. E foi no quadro dessa reestruturação que a Carris deixou de ter capacidade própria, os seus próprios trabalhadores, na área da manutenção, em particular dos elevadores em Lisboa, e desde aí que todo esse processo foi entregue a empresas privadas. E esta é uma primeira questão que, neste quadro, importa também refletir sobre ela,
porque nós tivemos a oportunidade, aliás, ainda em 2006, o PCP tinha questionado o governo na altura, que era um governo do Partido Socialista, relativamente a esta opção e o que é que significaria também esta perda de capacidade, porque os trabalhadores da Carris, com a sua experiência, o seu conhecimento, era de facto de um grande valor, e tudo isso se foi perdendo. E, portanto, as questões que têm a ver com a discussão, na prática, foi uma privatização desta área, com a externalização, e não é uma questão de sumenos relativamente a esta matéria, porque na altura, obviamente, infelizmente, não teve essas consequências, mas já no passado houve outros incidentes, com o elevador da Bica, com o elevador da Glória, e isso devia ter despertado de facto a necessidade de um outro olhar relativamente a esta matéria. Depois, no relatório preliminar, que foi tornado público por parte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários, há algumas questões que podem ser suscitadas, porque há referência de que o local onde o cabo fixava ao elevador não era visível, e isso naturalmente coloca questionamento sobre que manutenção e que processos, relativamente aos processos de manutenção e inspeção existentes até ao momento. Faz também referência aos sistemas à redundância relativamente a estes equipamentos, e, portanto, há ali um conjunto de questões. Eu não estou a tirar nenhuma conclusão, estou só a referir o que foi colocado, e, portanto, mas há ali questões que exigem, de facto, que haja um olhar e uma intervenção. Sobre a questão que me coloca das responsabilidades, sendo a Carris uma empresa municipal, estando sob a tutela da Câmara Municipal de Lisboa, há aqui responsabilidades no plano político, e também, ou seja, a coerência relativamente àquilo que é dito e à prática, e, portanto, é preciso fazer o apuramento de facto, mas há aqui responsabilidades no plano político, e eu queria fazer essa sinalização. Agora, eu creio que aqui há uma questão que eu já referi, e vou terminar, Francisco, fazendo esta referência, porque não se pode passar à margem dessa questão, porque os próprios trabalhadores suscitaram essa questão, tem havido, de facto, diversas personalidades e entidades que têm expressado opiniões relativamente a esta matéria, mas a questão que se prende com a manutenção e de como é que ela é feita, e o facto de, neste momento, ser externalizada, é de facto uma questão funda relativamente a esta matéria. Aliás, e isto foi passando, quer por governos do Partido Socialista, quando a Carris ainda não tinha transitado para a esfera municipal, quer por governos do Partido Socialista, quer do PSD e do CDS, e importa relativamente a isto. Eu estou a colocar estas questões porque aquilo que nós pretendemos, ou aquilo que nós consideramos que é necessário, é garantir a confiança, a tranquilidade, a segurança. Já foi dito, o elevador da Glória, tal como os outros, são utilizados pela população na cidade de Lisboa, nas suas deslocações, são muito utilizados também por cidadãos estrangeiros, e aquilo que se tem que se assegurar é, de facto, a segurança, a confiança e a tranquilidade, e isso exige, de facto, que sejam encontradas respostas para este conjunto de aspectos que foram já sinalizados, e que têm que ter e que precisam, de facto, que sejam assegurados. João Paulo Rebelo, quer acrescentar alguma coisa ao que já disse? Não.
Entretanto... Não, peço desculpa, Francisco. Sim. Estou? Francisco? Sim. Estava a dizer que peço desculpa, queria acrescentar, porque há aqui um detalhe que não referi na minha primeira intervenção e que, entretanto, a Paula Santos também não referiu e que eu julgo, enfim, mais uma vez, que tem cariz político e que tem que ser considerado. É que foi também conhecida uma notícia nos últimos dias de que teria havido justamente um decréscimo, digamos, de investimento na Carris em benefício de uma iniciativa que todos conhecemos também, que é, não tenho desmentido nenhuma dessas notícias, num montante de 4 milhões de euros, que é algo muito significativo. Bom, isto também tem que, de alguma forma, ser tido em consideração, porque estar a desviar dinheiro, portanto, que pode ter faltado justamente para depois se fazerem eficazes verificações e manutenções neste tipo de equipamentos, é também no fundo, uma opção política legítima, pois porque foi tomada por quem de direito, mas que também pode e deve merecer, digamos, uma avaliação de todos nós, não é? E isso é um dado relevante do meu ponto de vista. Entretanto, ainda não temos Paulo Santo Cunha connosco, que seria agora a altura de ouvirmos a apreciação que faz relativamente a este caso do acidente com o elevador da Glória e também toda a polémica subsequente. Passamos ao segundo tema de hoje e depois já se vê quando e de que forma é que Paulo de Santo Cunha pode participar também. O segundo tema de hoje é a polémica à volta das colocações de estudantes de Medicina na Universidade do Porto, na Faculdade de Medicina do Porto. O reitor daquela universidade, Sousa Pereira, veio dizer a semana passada que houve pressões para que entrassem cerca de 30 alunos, mas não disse de onde é que partiram essas pressões. Depois disso, o ministro veio acusar o reitor de mentir e disse até que aceitaria um pedido de demissão se o reitor o apresentasse. E o diretor da Faculdade de Medicina também veio esclarecer os pormenores do caso, de maneira que quem ficou no centro da polémica foi o reitor da Universidade do Porto, que agora é ele obrigado a dar explicações e a garantir que não se vai demitir. Diz que nunca acusou o ministro de o ter pressionado e ignora a questão, a sugestão que foi feita para se demitir. Eu começava agora por Paula Santos, mas entretanto, creio que ia dizer que já tínhamos aqui connosco o Paulo Edson Cunha, mas ainda não temos. Paula Santos, como é que tem acompanhado esta polémica sobre a Faculdade de Medicina do Porto? Quem é que acha que tem razão neste caso? Francisco, permita-me só fazer ainda uma breve referência relativamente ao tema anterior. Será sim, muito... permite sim, até porque depois daremos a oportunidade ao Paulo para entrar ainda antes de começarmos a falar do segundo tema, sim. Está breve, porque foi aqui colocado e nós, relativamente, houve de facto um corte de 4 milhões de... Aliás, retirou de facto 4 milhões de euros da rúbrica da mobilidade, isto foi no quadro de uma alteração ao orçamento do município de Lisboa, diminuindo aí o financiamento da Carris e foi transferido para a Web Summit, mas este corte poderia ter sido evitado se o Partido Socialista tivesse votado contra e não votou. O Partido Socialista absteve-se e com isso acabou por viabilizar. E, portanto, eu quando há pouco colocava as questões que se prendem com a manutenção, com a necessidade do investimento e neste caso concreto nos transportes, na mobilidade,
há também este facto que não posso deixar de referir neste momento em que estamos a debater esta questão, porque a questão que eu há pouco referia da manutenção e a opção da sua externalização passou diversas, ou neste caso concreto, quer governos do Partido Socialista, quer governos do PSD e do CDS. E, portanto, há aqui, quando a empresa não tinha sido, ainda antes de ser de responsabilidade municipal, estou-me a referir a esse período para que fique claro. E, portanto, há aqui questões, quando coloco esta questão, e não é de sumenos, esta é uma questão de grande importância relativamente a isto, e, portanto, não queria deixar de fazer esta referência. Não vou, então, entrar no outro tema depois. Sim, vamos permitir. Obrigado, Paula. Vamos permitir ao Paulo Edson Cunha que comente também o acidente no elevador da Glória e, sobretudo, a polémica subsequente. Carlos Moedas tem sido criticado, embora o Partido Socialista refira que não pediu a sua demissão, a demissão do autarca de Lisboa. O que é certo é que Carlos Moedas tem sido acusado, até pelas declarações que fez no tempo de Fernando Medina, e hoje novamente o Partido Socialista veio dizer que esta reunião na Câmara de Lisboa já tem 96 horas de atraso, a primeira reunião do Executivo após este acidente. Paulo Edson Cunha, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, tem razão quando diz que há aqui interesses partidários, políticos, aproveitamento eleitoral, para usar as palavras de Carlos Moedas? Boa tarde, Francisco Rito, João Paulo Ribeiro e Paula Santos, e a todos que nos ouvem. Eu acho que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem toda a razão naquilo que vem dizer. Há aqui um aproveitamento, eu até, se me permitirem a expressão, pornograficamente exagerado e da parte de toda a oposição. E uso esta expressão porque eu penso que não é bonito fazer política por cima de um acidente que teve, as consequências que teve para as vidas humanas, para as quais desde já deixo o meu lamento e os meus sentimentos a todas as famílias vitimadas e a todos os seus amigos, das pessoas que sofreram com isto. E porquê que digo isto desta forma? Há um aproveitamento absolutamente excessivo da parte dos partidos políticos, sobretudo do Partido Socialista, e da parte da comunicação social também, deveria dizer. Nós vivemos neste momento, em termos de sociedade, num tempo completamente incompreensível, porque vivemos num tempo em que parece que tem de haver sempre um culpado, e tem de haver sempre um culpado político, e tem de haver sempre uma demissão, e não é bem assim. Bem sei que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em tempos e enquanto candidato, veio pedir responsabilidades políticas no caso do RussianGate, mas são situações completamente diferentes, e devemos dizê-lo e devemos afirmar, completamente diferentes. Em primeiro lugar, ali havia efetivamente responsabilidades políticas porque decorria da própria Câmara Municipal aquilo que foi o RussianGate, estava na tendência direta dos responsáveis de uma Câmara Municipal, tinha consequências políticas aquilo que efetivamente foi feito. Completamente diferente desta situação, porque nesta situação, deixem-me recordar-vos a todos, e todos nós ouvimos e vimos e ouvimos falar e ouvimos comentar relativamente ao relatório que apareceu e aos factos que ocorreram. E deixem-me lembrar-vos que dos factos que ocorreram, em primeiro lugar, todas as decisões importantes foram tomadas não pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, à data, o atual Carlos Moedas, mas pelo anterior Presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina. Não só não houve uma diminuição do valor para a questão da segurança, para aquilo que dizia respeito em termos de orçamentação, para questões que tivessem a ver com a segurança da Carris, e depois já vamos à questão da Carris, como até houve um aumento, houve um incremento. Aí não há nenhum tipo de responsabilidade política.
dissermos que também que há responsabilidade política pela externalização, aliás, estou a dizer mal a palavra, de colocar uma empresa externa a tomar conta portanto, a fazer a fiscalização dos elevadores, essa decisão política também foi tomada pelo Partido Socialista. Portanto, por aí, e pelo Partido Socialista, quando estava no poder, e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, quando estava no poder, e é uma medida, não há nada a apontar, mas não havendo nada a apontar ao Partido Socialista, não há nada a apontar ao Partido Social Democrata, ou à AD. E por outro lado, se nós tivermos todas, portanto, o orçamento da Carris, por sua vez, portanto, ou aquilo que seria dado pela Câmara Municipal, também não houve nenhum tipo de diminuição, daí que não haja comparação, não haja termos de comparação com o caso anterior e não haja termos de responsabilidade política relativamente àquilo que diz respeito ao Presidente Carlos Moedas. Por outro lado, vamos à questão das inspeções. A questão das inspeções, todas elas foram feitas nos prazos que estavam programados, daí que haveria responsabilidade política se tivesse havido alguma inversão política de decisão naquilo que são os termos de decisão política de um Presidente de Câmara Municipal, que não aconteceu neste caso. Ora, não tendo acontecido, nós não temos que estar, permita uma expressão, feitos urubus, à espera de ir à carne seca e diretamente tentando encontrar uma responsabilidade a quem não tem essa responsabilidade. Daí que diga que o Presidente Carlos Moedas, toda a sua atuação parece-me que é correta, para além de outro aspecto. Ainda hoje ouvi num determinado comentário político, basta vermos o que é o direito administrativo e nós estamos a falar de uma empresa pública que tem uma gestão própria, que tem estatutos próprios, que tem uma orgânica jurídica própria, daí que, se queremos responsabilizar algo que deriva diretamente de uma Câmara Municipal ou algo que deriva indiretamente de uma Câmara Municipal, que está sob a sua supervisão, é absolutamente diferente. E neste caso, nem o Presidente da Carris deve apresentar a sua demissão, e acho que Carlos Moedas esteve muito bem. Porquê? Porque não há nenhum indicador direto de que haja responsabilidade. Porque isto não basta que venha da parte da Carris para haver responsabilidade. Tem de haver efetivamente responsabilidade dos decisores, ou políticos ou administrativos, no caso em que seja. E neste caso é um drama, é um acidente que se lamenta, não há ninguém que não lamente este acidente. No entanto, não há qualquer tipo de responsabilidade política para ser imputado, daí que Carlos Moedas esteve bem, e a oposição, sobretudo o Partido Socialista, esteve muito mal na condução deste processo. Para além do mais, isso é da gestão interna do Partido Socialista, mas parece que ressuscitaram também, não é muito feliz estar a usar esta expressão, ressuscitar um morto, tendo em conta do que nós estamos a falar, mas ressuscitaram claramente o anterior líder do Partido Socialista, que veio fazer uma prova de vida e veio fazê-lo da pior forma possível. Pedro Nuno Santos. Agora sim, já todos falaram sobre este tema e imagino que João Paulo Rebelo ainda quisesse dar alguma réplica. O PS foi muito referido, mas João Paulo pedia que fosse muito breve. Posso fazê-lo? Não, mas posso fazê-lo na discussão do tema seguinte também. Muito bem. Então, numa pequena nota. Passemos ao segundo tema que eu já tinha até introduzido. Paula Santos, pode então retomar relativamente à questão da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Que conclusões é que tira de tudo aquilo que já lhe foi permitido conhecer deste caso? Permita-me só, peço desculpa, de fazer uma referência ainda sobre este tema, para dizer o seguinte: aquilo que a intervenção que nós ouvimos agora aqui por parte de Paulo Edson de Cunha, tal como já tínhamos ouvido Carlos Moedas, é de facto de procurar fugir às responsabilidades, porque nós não podemos ignorar que a empresa Carris
é uma empresa municipal, da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa. O presidente Carlos Moedas é o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, delega competências nos respectivos vereadores e, portanto, há aqui responsabilidade. Estar a assobiar para o lado não resolve qualquer problema, porque estamos a falar de uma questão que é, de facto, muito séria. E que se prende com a necessidade de fazer os investimentos e de adotar as opções que garantam, de facto, a efetiva manutenção, e não é indiferente a Carris ter a sua capacidade própria para fazer a manutenção destes equipamentos. Pronto, era isto que eu queria referir. Francisco, sobre o tema que colocou, eu creio que, relativamente a esta questão, aquilo que era, de facto, mesmo necessário era uma clarificação de todo este processo, porque tem havido, temos, aliás, nos órgãos de comunicação social, quer da parte do Ministério e do Ministro, quer da parte do Reitor, diversas declarações e afirmações. Importava, de facto, que houvesse esta clarificação relativamente a toda esta matéria, mas não posso deixar de dizer que é preocupante, efetivamente, o que vem a público. As instituições de ensino superior no nosso país são instituições que, de acordo com a legislação, dispõem de um quadro de autonomia. Há também questões aqui, e que de facto não pode haver pressões sobre as instituições. Há depois aqui um conjunto de outros problemas que eu queria aqui também trazer, porque não pode também haver situações que possam gerar desigualdades ou injustiças entre os estudantes e permitam a expressão, nem alterar regras a meio do jogo. Mas há aqui duas questões de fundo que eu queria introduzir relativamente a esta questão que tem estado presente. Uma primeira tem a ver com o acesso ao ensino superior e o modelo de acesso ao ensino superior, que se já revelou de facto que é restritivo, que constitui um obstáculo no acesso dos estudantes ao ensino superior. Aliás, basta olhar para os resultados do concurso desta primeira fase, agora para o ano letivo, que se vai iniciar, para se perceber exatamente isto. E nós precisávamos ter, de facto, um novo modelo de acesso que garantisse o direito à educação, tal qual a nossa Constituição coloca, dos estudantes aos mais elevados níveis de ensino. Estou a falar naturalmente do ensino superior, neste caso concreto, garantir a igualdade, valorizar a avaliação contínua, porque efetivamente o modelo de acesso não responde e é injusto e, como disse, constitui e é restritivo e limitador. E depois a segunda questão que eu gostaria de abordar, isto exige naturalmente que haja um planeamento, de facto, que se prende com as vagas para os cursos de medicina no nosso país. Nós temos, de facto, falta de médicos, isso é uma evidência. No distrito de Setúbal é bastante sentido, seja nos centros de saúde, seja nos hospitais, mas é um problema, de facto, do nosso país, e isso exige que, de facto, as vagas nos cursos de medicina, nós temos colocado, possam ser correspondentes com as necessidades do país e de ser alargadas, porque precisamos, de facto, de formar mais médicos. Mas consideramos que, como há pouco eu estava a referir, não pode haver uma alteração de regras a meio do jogo e gerar situações de injustiça. E, portanto, para concluir, creio que aquilo que era mesmo preciso era, de facto, haver a clarificação relativamente a todo este processo e, de facto, que intervenção teve o Ministro da Educação relativamente a esta matéria. Eu passava agora a Paula de Santo Cunha, uma vez que me pede, tem um impedimento para continuar connosco
muito mais tempo. Paulo Edson Cunha, sobre este caso da Universidade... Muito bem, Francisco Rito, agradeço. Sim. E agradeço também aos meus colegas de painel a deferência. Tenho aqui um assunto profissional para resolver e digo isto também porque o João Paulo Rebelo já me disse que me vai responder a seguir e depois eu não terei a oportunidade de responder, mas irei ouvir o programa e para a semana com certeza irei responder portanto, ao desafio que mesmo lançar, ou até portanto, se o fizer muito rapidamente eu poderei também depois responder. Mas primeiro vou responder aqui a esta questão. E esta questão é uma não questão, é uma questão que neste momento está em cima da mesa, que é a qualidade da comunicação social, que neste momento dá voz a tudo que reclame, a tudo que seja uma crítica, a tudo que seja, permita-me a expressão, mas é uma expressão muito feia, mas eu acho que todos os nossos ouvintes vão compreender que é um bocadinho chafurdar na lama. Porque a grande verdade é que a comunicação social geral, isto é uma crítica geral, porque a nossa sociedade também está virada para isto, quer culpados de tudo, quer escândalos a todo momento. Só que neste momento saiu muito mal, portanto, ao protagonista que quis expressar isto, que é uma pessoa do Partido Socialista, que faz parte do seu grupo de. Eu agora também nem sei bem a expressão, portanto posso estar a dizer aqui a expressão errada, mas num grupo temático, um grupo técnico do Partido Socialista, e o mesmo faz parte desse grupo, e tem uma conotação política muito forte, e veio mentir declaradamente e deu-se com o ministro errado, porque é um excelente ministro, até agora tem provado que é um ministro tem feito um excelente trabalho, eu diria até que se calhar é reputado como o melhor ministro deste governo, e a grande verdade é que este ministro veio desmascará-lo, em 2 tempos ele não esperava por isso, veio desmascará-lo e veio provar que assim era, e o próprio reitor da faculdade também o veio fazer. Portanto, é necessário também acontecer isto às vezes na política, e aconteceu, e neste caso concreto, ainda bem. E digo-vos uma coisa, independentemente de eu estar a defender este governo, mas estivéssemos a falar de um governo do Partido Socialista, eu diria exatamente a mesma coisa e vocês, estou certo que concordam comigo e sabem que eu estou a dizer a verdade. É importante os nossos governantes terem palavra. E quando os nossos governantes têm palavra e vêm fazê-lo da forma como este ministro veio fazê-lo, ainda bem que assim é. Neste caso, foi favorável ao governo, sem dúvida nenhuma. Noutros casos não será, e noutros casos estarei eu aqui a condenar mais ou menos, a defender encapotadamente mais ou menos, mas não teria esta possibilidade de fazer como estou a fazer com esta abertura que estou a fazer. O ministro esteve bem, a pessoa que denunciou esteve muito mal, porque mentiu e quis ser mais papista que o Papa, e isso é muito mal. Ficarei aqui mais Paulo 2 Edson minutos Cunha. para responder ao João Paulo Rebelo, Sim, mas Paulo Edson Cunha, ele deixa-me só não se pode fazer... alongar muito. Sim, só Não fazer fica uma para a pergunta semana. para uma resposta breve. Então, mas se tira essa conclusão de que quem esteve mal, e até muito mal, foi o reitor da Universidade do Porto, acha que tem condições para continuar a desempenhar essas funções? Eu acho que não, mas estas coisas a cada um enfia a sua carapuça e cada um tem a sua bitola, a sua medida. Nós, quando estamos mal nos cargos que exercemos, olha, eu não vou dizer politicamente, mas um dia pode acontecer, mas vou dizer profissionalmente, chego ao pé do meu cliente e digo, olha, falhei, estive mal, veja lá, arranja outro advogado. Quando é e aí é privado e mesmo assim é uma questão entre 2 pessoas. Quando é público, nós devemos tirar as devidas consequências e o Sr. Reitor esteve verdadeiramente mal e devia tirar consequências disso. Mas isso é uma opinião pessoal, não é uma opinião política no sentido de querer vincular o meu partido, jamais o faria. Muito obrigado pelo estar presente. Pensámos-lo agora, com pena nossa, porque João Paulo Rebelo e a Paula Santos ainda voltar a usar a palavra. Com certeza que podem fazer afirmações que mereceriam o seu comentário, mas compreendemos. Vamos então prosseguir. João Paulo Rebelo, concorda com esta apreciação que fez aqui Paulo Edson Cunha, de que o ministro esteve bem a lidar com este caso e que travou uma conduta censurável por parte do reitor?
Francisco, eu estava a ver o Paulo de São Cunha, a ouvir, e estava até um bocadinho incrédulo, enfim, e a pena de facto o Paulo de São Cunha ter que sair, mas já prometeu para a semana dar alguns esclarecimentos, porque era importante que os desse. Relativamente à matéria anterior, muito sinteticamente, falou inclusivamente no anterior secretário-geral do Partido Socialista, quer dizer, quem ressuscita o secretário-geral do Partido Socialista não é ninguém, porque o secretário-geral do Partido Socialista não morreu, continua, inclusivamente é deputado eleito à Assembleia da República, manifestou uma opinião, à qual julgo que o próprio Paulo Edson Cunha reconhecerá que tem esse direito, enfim, digamos, a repercussão que as suas opiniões têm, evidentemente que não pode ser sacada a responsabilidade ao próprio, não é? Ele manifestou, não deu nenhuma conferência de imprensa, não falou para jornalistas, não, enfim, usou as suas redes sociais, porque naturalmente as usa, é um político, está no ativo, comunica também com as pessoas dessa forma e, portanto, é tão só isto. Se há alguém que está, digamos, ou que deveria ser chamado mais diretamente à colação neste tema, é Alexandre Leitão, que é candidato à Câmara Municipal de Lisboa, e acho que qualquer pessoa sensata reconhece que as intervenções que tem tido têm sido, enfim, de uma enorme sobriedade, de uma enorme, enfim, tenho ouvido os mais rasgados elogios, de facto, às intervenções que têm tido nesta matéria, e noutras também, mas nesta concretamente, e o próprio secretário-geral do Partido Socialista, que o que veio dizer hoje mesmo foi que a entrevista que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa entendeu foi, a todos os títulos, lamentável e de facto, utilizando expressões, pondo em causa pessoas que efetivamente não se compreende esta sua atitude, que não seja de facto alguém que se está a sentir altamente pressionado, acusado, no fundo, diria até, talvez com a própria consciência de alguma forma pesada por tudo isto que aconteceu. Relativamente a este tema das colocações na Faculdade de Medicina do Porto, continuo a manter-me um bocadinho incrédulo com o que eu ouvi o Paulo Edson Cunha dizer, porque, na verdade, quer dizer, ou nós, enfim, e admito que eu possa estar com informação coartada, mas seguramente o Paulo Edson Cunha também está, e há de facto ainda esclarecimentos e factos a serem conhecidos neste caso, mas sinceramente, com a informação que dispomos hoje, estar a atirar ao seu reitor da Universidade do Porto, que em momento algum, devo dizer, se tenha referido ao seu Ministro da Educação. Portanto, o que o Semanário Expresso noticiou foi que o reitor da Universidade do Porto tinha feito referência a pressões políticas que teria recebido num determinado sentido. Em momento algum falou do seu Ministro da Educação. O seu Ministro da Educação quis eventualmente antecipar-se e, no fundo, assumindo que ele próprio tinha feito, de facto, ou tinha tido alguma intervenção e veio justificar-se, veio inclusivamente, já são conhecidos e-mails e trocas de e-mails que são feitas. Deixe-me dizer-lhe, aqui em jeito de nota também quase de rodapé e em parênteses, que de facto muitas vezes mais vale cair em graça do que ser engraçado, com todo o respeito que tenho ao seu Ministro da Educação, como tenho por qualquer outro titular de pastas deste governo, mas quer dizer, de repente também é alcandurado a um Olimpo da política que, quer dizer, é assim tão bom, mas ainda agora recentemente veio admitir que não consegue sequer fazer as contas a quantos alunos é que estão sem professores e é que não estão, quando no passado disse que era a coisa mais simples do mundo e que ia rapidamente aferir isso. Portanto, enfim, bom, goza talvez de uma boa imprensa e de uns quantos enfim, defensores do governo para defender esta super imagem que tem. O que é um facto, e voltando ao tema da faculdade,
que eu ainda não, ou que não ouvi o Paulo de Santo Cunha comentar e que a Paula Santos também não comentou, mas comentou um dado muito importante. Eu já não é a primeira vez neste programa que falo sobre isto. Nós temos manifesta falta de vagas para o curso de Medicina. É mesmo incrível a capacidade que infelizmente ainda resiste no nosso país de um corporativismo que, enfim, não pensa no bem comum, e é impressionante como é que, já dei este exemplo até, quer dizer, nós queremos um eletricista, não há eletricistas, nós queremos um canalizador, não há canalizadores, queremos um médico, vem logo não sei quantos tipos dizer que há médicos, estão mal distribuídos e tal, quer dizer, os médicos, toda a gente percebe-se no Distrito de Setúbal, percebe-se em todo o país a falta de médicos, e daí também se percebe, no fundo, esta polémica também. Porquê? Porque são, permita-se uma expressão, 7 cães a um osso, não é? Não são cães, são pessoas que se esforçam, que se dedicam. O último aluno a entrar em medicina neste país entrou com a média de 18,53 valores. Quer dizer, só quem nunca tenha passado por uma escola é que não compreenderá o que é preciso trabalhar, o que é preciso estudar, o que é preciso se dedicar para alcançar uma média desta natureza. E depois, claro, voltando ao que ainda não foi dito, é que ainda ninguém falou do senhor presidente da Faculdade de Medicina do Porto, que, entretanto, já se veio a saber que alguém homologou. Portanto, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é que houve pessoas que não alcançaram a nota mínima para entrada naquelas vagas, naquele contingente já de si especial, e, entretanto, foi-lhes comunicado que iam entrar na mesma. Bom, mas aí está a primeira falha. Aí está a primeira falha. É preciso perceber quem é que usurpou competências e, digamos, transmitiu. Eu agora também percebo, não é? Há um conjunto de expectativas goradas de pessoas que, entretanto, receberam uma comunicação oficial da faculdade a dizer: bem-vindo, que afinal o senhor entrou, pese embora não ter tido a nota mínima que era exigida para este contingente, que são lá os 14 valores naquela prova geral. Enfim, disseram-lhes: o senhor entrou, a senhora entrou. E agora, afinal, depois do reitor da Universidade do Porto ter intervindo e bem dizendo: desculpem, estas vagas não podem ser homologadas estas entradas não podem ser homologadas desta Mas, maneira. João Paulo Rebelo, mas trata-se de uma via alternativa de entrada, não é? O regime Sim. geral para licenciados, e em que anos anteriores também têm conseguido entrar, e foi homologado pelo reitor, com notas nesse exame específico abaixo de 14 também igualmente. Portanto, até agora não é conhecida qualquer diferença em relação à prática que já existia e que foi homologada pelo reitor em funções. Francisco, é um dado que desconhecia e, portanto, eu não tenho vejo qualquer vergonha em dizer, não desconhecia, não tinha essa informação, mas há pelo menos algo da informação que eu tenho que lhe posso dar resposta, quer dizer, mas se o senhor reitor da Universidade do Porto homologou essas vagas ou essas entradas em anos anteriores, fê-lo no uso de uma competência que está ao seu dispor. Este ano pode ter dito: desculpem lá, quem faz isso sou eu, não são vocês, e portanto, portanto, é uma questão legal e, como nós sabemos, a própria Inspeção-Geral pois não deveria haver arbitrariedade. Mas deixe-me só dizer a última... Sim, muito rapidamente, para perguntar à Paula se quer acrescentar alguma coisa, só temos 2 minutos no total, sim. Em menos de 30 segundos, o Paulo de Santo Cunha, para quem apoia um governo que está no exercício das funções há tão pouco tempo, já se manifesta muito contra a comunicação social que só quer escândalos, os outros que só querem criar casos. É uma coisa que normalmente, diria, não acontece tão prematuramente. Este governo leva 1 ano e pouco de funções. Paula Santos, quer dizer mais alguma coisa? Sobre este tema já disse o que me parecia essencial. Pronto, então, sendo assim, ficamos por aqui. Obrigado a todos, um bom regresso de férias, que esta fase final do ano vos corra bem. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias, na próxima segunda-feira. Uma boa semana para todos.